Olá, paz, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia. Vai ser um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, mas tão importante quanto. Querem saber em quanto tempo a Bíblia foi criada, quantos autores escreveu a Bíblia, quais os materiais que foram utilizados? Fica até o final do vídeo. Em João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade, essa é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a palavra escrita. Pois Deus, ele é a palavra viva. E a Bíblia é a palavra escrita. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, que falou através dos homens, e ela se revela aos homens, né? Que coisa mais linda. A palavra Bíblia, ela vem da palavra biblion, que é uma palavra grega que significa coleções de livros ou biblioteca, pois é isso que ela é, uma coleção de livros, né? Uma biblioteca. Pois aqui dentro dessa palavra a gente tem 66 livros com 40 autores. Esses autores, eles escreveram a Bíblia durante um período de 1.600 anos. Por 1.500 anos, eles escreveram o Antigo Testamento antes de Cristo, e durante 100 anos, eles escreveram o Novo Testamento depois de Cristo. Os autores, eles eram de vários continentes, eram da Ásia, Europa e África. E muitos deles não se conheciam. Um autor, geralmente ele começava um livro e outro autor terminava séculos depois. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi escrita em várias circunstâncias e condições por esses autores. E esses autores, eles tinham profissões diferentes. Alguns deles são Moisés, que escreveu o Pentateuco, Neemias, Daniel, Isaías, Amós. São alguns exemplos dos autores, Josué e muitos outros. Para você saber quem escreveu a Bíblia, a maioria das Bíblias, elas têm a referência do autor logo no início do livro que você está lendo. Por exemplo, na minha Bíblia aqui, Gênesis. Aqui tem a referência. Autor, Moisés. Então tem a referência. Tem o período que foi escrito Gênesis também, né? Aqui, entre 1450 a 1400 anos antes de Cristo. Então, quando você for ler a sua Bíblia, que você quiser saber quem escreveu, que é o mais correto a se fazer, leia a primeira página antes de começar aquele livro, tá bom? Esses autores, Moisés, por exemplo, ele foi um príncipe, ele foi um legislador e ele foi general, além de que ele foi um homem usado por Deus a libertar o povo da escravidão do Egito. Amós, ele foi um homem do campo, cuidava de gados. Neemias, ele era mordomo do palácio. Isaías, foi um estadista e também um profeta, um dos maiores profetas até. Daniel foi chefe de estado, Mateus foi funcionário público, Lucas era médico. E as condições que eles viviam também era totalmente diferente de um do outro. Alguns estavam na guerra,
outros na cadeia, outro no deserto, outro no palácio. Alguns estavam em profunda tristeza, outros estavam contentes com a vitória da guerra, e por aí vai. Só que, apesar de tudo isso, os livros de cada um formam um só. Que, como eu já disse, um começava um assunto e o outro terminava aquele mesmo assunto, sem erro e controvérsias da palavra, que somente um livro divino poderia ser assim. Por que Deus quis revelar a sua palavra a nós? Por causa do pecado do homem, né? Logo após a queda de Adão e Eva, Deus nos fez uma promessa lá em Gênesis 3,15, que o Redentor viria para salvar nós do pecado, para nos dar a salvação. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. E sendo ele o tema central da Bíblia, a gente pode resumir os seus 66 livros em 5 palavras, que são a preparação. Todo o Antigo Testamento, ele trata da preparação que Jesus viria, e manifestação, que são todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a manifestação de Jesus aqui na Terra, quando ele veio e foi crucificado. Propagação, que está em Atos. Explanação, epístolas, doutrinas ou cartas, que descreve e explica as doutrinas de Cristo. E a consumação, que está em Apocalipse, é a consumação de todas as coisas. Então, a Bíblia é resumida entre essas 5 palavras: preparação, manifestação, propagação, explanação e consumação. O Antigo Testamento, ele é classificado em 4 grupos. Leia o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés, como eu já falei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. História, que são os 12 livros, que vai de Josué a Esther. Poesia, que são 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão. Esses livros, eles são poéticos não porque eles são cheios de imaginação ou fantasia, porque Deus, ele não é fantasioso, ele é real. E foi ele que inspirou seus próprios homens a escrever, seus homens usados por ele. Esses livros, eles são chamados assim pela forma que foi escrita, e fica mais fácil para a gente compreender. Profecia, que são 17 livros, e vai de Isaías a Malaquias. Todos são profetas, alguns são chamados de profetas maiores e outros de profetas menores. Os profetas maiores é quem escreveu mais, e os profetas menores são quem escreveu menos. E o Novo Testamento, ele é dividido em 4 grupos também. Em biografia, que são os evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles relatam, as suas histórias são muito parecidas com a do outro autor. O evangelho de João não é sinótico porque ele é diferente das outras histórias. Porém, todos os 4 são chamados de evangélicos. Evangelhos significa boas novas, que os evangelhos, eles se tratam da história de Jesus aqui na Terra. E ele sim nos deu as boas novas. Epístolas, que é a doutrina, as cartas, que vai de Romanos a Judas e relata a doutrina da igreja. História
que está lá em Atos, que é a história da igreja primitiva, e esse livro ele mostra o segredo do processo da igreja, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. E profecia, que é o Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Quando Jesus voltar, ele nos fez uma promessa que ele vai voltar a buscar a sua igreja e vai ser consumado todas as coisas, inclusive concluídas todas as suas profecias. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Apesar de seus autores serem todos judeus, eles viviam em cidades, em continentes, em nações diferentes. Então era normal que eles também falassem idiomas diferentes. Os 3 idiomas utilizados para escrever a Bíblia foram o aramaico, o grego e o hebraico. O hebraico era a língua oficial dos judeus e foi escrito todo o Antigo Testamento, com exceção de Esdras, Daniel e Jeremias, que provavelmente foi escrito na língua aramaica. A língua aramaica, ela se tornou popular na Babilônia e era muito falada no tempo de Jesus. Jesus e seus discípulos e toda a igreja primitiva falava em aramaico. Temos algumas referências em Marcos, capítulo 5 e 41, Mateus 27, 46, Romanos 8, 15 e Gálatas 4 e 6. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega, pois era a língua universal da época, mas não o grego clássico usado por filósofos, sim o grego koiné, que é uma linguagem mais popular. É importante saber que o Antigo Testamento descreve uma nação, a nação de Israel, e o Novo Testamento descreve Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador. Glória a Deus. Temos aqui também algumas curiosidades. A Bíblia ela possui 1.189 capítulos e 31.101 versículos. O maior livro da Bíblia é os Salmos e o menor livro é o 2 João. O maior versículo é Esther 8, 9. O menor versículo, temos alguns, é Jó 3.2, Lucas 20, 30, João 11, 35, dependendo da tradução. A vinda de Jesus, ela é referida 1.845 vezes na Bíblia, 1.527 no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia diz e confirma que Jesus vai voltar. Glória a Deus. A palavra não temas está descrita 366 vezes na Bíblia, ou seja, uma palavra para cada dia do ano. Então, se você quer fazer alguma coisa da parte de Deus, não temas, vai que Ele é contigo. A Bíblia ela já foi traduzida em mais de 2.400 idiomas e dialetos. O Antigo Testamento ele encerra com a palavra maldição e o Novo Testamento se encerra com a palavra graça de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Ela pode ser lida em 70 horas e 40 minutos se você for dedicado. Indico que você leia ela, pois ela é viva e eficaz e te liberta. 8.000 menções e suas variações de nomes da palavra Deus e 177 menções e variações
da palavra diabo, o que nos indica que o nome do inimigo não tem relevância nenhuma sobre o poder e o nome grandioso de Deus. Glória a Deus e aleluia!